Então, com este objetivo, né, de buscarmos aí refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre os problemas que envolvem a nossa caminhada, nós vamos iniciar nossa atividade sem a pretensão de esgotarmos qualquer assunto, tendo como pressuposto de que, como somos espíritos, né, em aperfeiçoamento, qualquer conceito que nós amadurecemos hoje revela um outro que nós temos que amadurecer amanhã. Então estamos aprendendo nessa caminhada necessária, né? E os conceitos que as obras nos dão ajudam a gente a tornar mais claro as nossas necessidades. Então nesse capítulo que nós estamos encerrando, que é Problemas da Evolução, a Joana vem nos apresentando algumas ideias e nós estávamos trabalhando a semana passada a questão da falta de valor moral, criando transtornos, né? Desde os depressivos, a bipolaridade, a outras síndromes qualquer, e até mesmo o autoabandono, ou seja, o espírito abandonando-se por acreditar-se tão inferiorizado diante do conceito que tem de si mesmo, que ele resolve abandonar as coisas, né? Como eu contei para vocês, de uma pessoa que me disse, que afirmava assim, eu não presto. Mas aí avaliando, né, a pessoa e até com a ajuda de um familiar, a pessoa disse, mas isso não é verdade. Como é que você sabe que você não presta? A pessoa disse, eu sinto que eu não presto. Então esse sentimento que a gente muitas vezes tem a respeito de si mesmo, esta força negativa que procede das realidades mais profundas da gente, que vem lá de trás, né? Que faz com que a gente olhe para o mundo e se sinta abaixo de todo mundo, né? Sinta que a vida da gente não tem valor, sente que a gente não é importante, que a vida da gente não presta, que a vida dos outros sim é interessante, as coisas que os outros fazem é bom, a nossa não é. Porque perdeu um ente querido, então, tá vendo? Eu não sou merecedor de nada, né? Deus tirou o meu afeto, então eu não sou merecedor de coisa nenhuma. Então, esses sentimentos de autodepreciação, ele vem, se nós vamos falar desses sentimentos, nós vamos ficar aqui o dia inteiro e amanhã o dia todo e outro dia. Por quê? Porque são experiências emocionais que a gente tem ao infinito, que faz com que a gente não tenha muita coragem de fazer o enfrentamento da vida e até mesmo de fazer a nossa modificação. Ah, para que eu vou mudar? Eu não presto mesmo. E aí a gente se acomoda nos defeitos, né? Ou então, aquele ato de deixar para amanhã, depois eu mudo, né? Amanhã eu deixo de beber, amanhã eu paro de fumar, a semana que vem eu vou fazer o meu regime, tal eu vou deixar de fazer isso, depois eu vou deixar de fazer aquilo. Esse autoabandono, né, que a gente vai se deixando, transferindo para depois, essa necessidade de tomar providências agora em relação à nossa vida, porque nós não temos o dia de amanhã. Jesus disse que só tendes o dia de hoje. Nós não temos o dia de amanhã. Não sabemos. O dia de amanhã a Deus pertence. Deus é que sabe se nós vamos estar aqui amanhã ou não. Então, sabendo que nós não temos o dia de amanhã, por que não tomamos providência hoje? Porque estamos sempre transferindo para amanhã, para depois. E a Joana disse que isso é falta de valores, né? Falta de valores morais, que sustentem qualquer projeto de crescimento nosso. Então, quando a gente tem uma iniciativa de fazer alguma coisa, vem aquele sentimento de autodepreciação, de autocomiseração, dizendo, mas para que eu vou fazer isso? Eu não valho nada mesmo. Minha vida não tem sentido nenhum, minha vida é uma... Mas será que a gente quer dar sentido para a nossa vida? A gente quer dar sentido à própria vida? Aí comentávamos esse dia numa palestra, né? Que aí a pessoa se casa para que o outro dê sentido à vida dela. Aí depois de um tempo descobre que o outro não dá sentido nenhum à sua vida e ao contrário. Muitos passam a ser o sentido da vida do outro, porque a outra pessoa não consegue caminhar sozinha e aquele que devia ser a fortaleza vira o protegido e as dificuldades são colocadas em comum e os problemas se multiplicam porque não existe pessoa perfeita. Não tem aquele que nós vamos nos completar na pessoa, não existe isso, porque ninguém está faltando pedaço. A alma de nenhum de nós está faltando nenhum pedaço para a gente falar assim, eu vou me completar no outro. Não tem como se completar no outro, porque a gente não está faltando nenhum pedaço. A gente tem áreas da nossa intimidade para serem desenvolvidas, melhoradas, aperfeiçoadas, mas não falta nada. Todo mundo tem força para fazer qualquer coisa nessa vida, disse Jesus. Tudo o que eu faço podeis fazer se o quiseres. Então, se a gente quiser, a gente consegue. Mas se a gente não quiser, a gente não faz e a gente se prende atrás do sentimento de autocomiseração, de autocompaixão, de autopiedade e não faz nada. A minha vida, eu não tenho sorte, nada dá certo.
né? Porque geralmente nós criamos as expectativas em relação à vida e às vezes essas expectativas que nós criamos, ela está na contramão do nosso projeto existencial. A gente trouxe um projeto para colocar em prática e de repente as situações que nós começamos a vivenciar na vida estão na contramão dos nossos anseios. E aí a gente começa então, já que não é do jeito que eu quero, então eu desisto. Alguns partem para vícios, outros mergulham na depressão, mergulham em sentimentos de abandono, de autoabandono, como a Joana fala, autoabandono, ou seja, o autoabandono não é só a pessoa abandonar-se, de abandonar-se, né? Abandonar também o seu projeto existencial, de não lutar pela vida, de não querer melhorar, de não fazer o melhor. O que os Espíritos pedem para a gente? Antes de qualquer expectativa em relação a qualquer coisa, que a gente faça o melhor onde a gente está. Se você está varrendo o chão, varra da melhor maneira que você puder, deixa o chão brilhando, tire toda a poeira que você puder encontrar, arrume tudo do melhor jeito possível, porque essa é a tua tarefa agora, essa é a minha tarefa nesse momento. E ninguém pode passar para a tarefa seguinte se não concluiu a anterior, porque a vida tem um supervisor terrível, ele anda com uma lupa gigante procurando grãos de poeira. Aham, aqui tem um grãozinho, vai limpar de novo, chama-se consciência. A consciência não libera o espírito enquanto ele não fizer a sua tarefa, completamente. Então, se a gente veio para a Terra para aprender a perdoar, enquanto a gente não perdoar, não tem jeito de vencer aquelas aflições, aquelas angústias, aquele processo de insegurança, aquela fragilidade. Por quê? Porque a vida tem um supervisor danado. Ele anda pela vida da gente assim com uma lupa, procurando um grão de areia. Claro que ninguém vai eliminar todos os grãos de areia numa única vida, mas pelo menos o grosso a gente precisa fazer. Ou seja, aquela limpeza onde todo mundo olha e fala, nossa, está muito bom, isso a gente pode fazer. Né? Aí quando a consciência vier e falar assim, olha, tem grãos de areia ainda, a gente fala assim, tem, mas eu não consegui limpar tudo, mas eu vou limpar. Então, se você está fazendo alguma coisa pela tua vida, isso te dá autoridade moral para os enfrentamentos. E aí quando vem as dificuldades, a gente fala assim, não, eu posso não ser perfeito, mas eu estou caminhando, eu estou tentando, eu estou lutando. Agora, se a gente não estiver lutando, não estiver fazendo nada, então vem aquele desânimo, aquele mal-estar, aquele nó no estômago, aquele nó na garganta, aquele desespero. Por quê? Porque a gente não está fazendo a nossa parte. Não está fazendo a nossa parte. Que seja o mínimo possível, mas se a gente estiver fazendo a nossa parte, a consciência fala, então tá bom. Então vou anotar aqui, que você vai fazer depois, está liberado. Não é? O Emmanuel tem até uma colocação que ele diz assim, que se a vida vier para cobrar uma dívida, né? E encontrar a gente trabalhando no bem, se esforçando, lutando, aquela cobrança fica adiada. E dependendo do esforço que você já fez, pode ficar até suprimida. A vida adia para outra oportunidade. Aquele resgate, aquela dificuldade que pode um dia, se você resolveu com amor aquilo que foi convidado pela dor, pode até liberar-se dele. Vai depender do esforço de cada um. Por isso é que nós não podemos desistir da nossa vida, né? Que os outros desistam da gente é problema deles. Alguém fala, né, fulano largou de mim e foi embora. Problema dele. Mas eu não posso desistir da minha vida. Porque se eu desistir da minha vida, ninguém vai retomar a minha vida por mim. Não existe ninguém nesse universo que vai retomar a minha vida por mim. Essa é a grande decepção do suicida. Porque ele quis desistir da vida e a hora que acorda no mundo espiritual verifica que está vivo. Não morreu. E ele fala, puxa vida, não é possível desistir da vida. Não tem jeito. Então, que os outros desistam da gente, o que a gente vai fazer? Né? Mesmo que às vezes aconteça por culpa da gente mesmo, né? É um direito de quem quer que seja fazer o que quiser da sua vida, inclusive desistir da vida da gente. Mas a gente não pode desistir da nossa vida. Pode falar. Tem de bom ânimo de Jesus. Exatamente, é o tem de bom ânimo do Cristo, exatamente. Jesus falou assim, na terra tereis aflições. Ele não disse que seria fácil. E olha a colocação dele, quem quiser vir em meus passos, ou seja, quem quiser evoluir, melhorar, ser feliz, que é vir nos passos dele, renuncie-se a si mesmo. É a primeira indicação do Cristo. Ou seja, renunciar a todos os sentimentos e pensamentos depreciativos, negativos, que faz com que a gente queira desistir das coisas da vida. Tome a sua cruz, ou seja, não é possível que eu suprima de você a sua prova. Eu não posso tirar do teu ombro a tua prova.
Porque se ele fizesse isso, se Deus fizesse isso, Deus estaria atrapalhando a nossa evolução, o próprio Criador estaria nos atrapalhando. Então o que ele faz? Para ombros fracos ele dá força. Aí a prova fala, nossa, não era tão difícil assim, né? Aí a gente consegue caminhar com aquela prova. E venha em meus passos. Olha só, colocação dele. Mas nos passos dele. Ou seja, não é viver como a gente quer, é viver como se deve. Viver como se deve é viver sob os auspícios do Evangelho, sob a direção que o Evangelho dá. Do perdão, da paciência, da tolerância, do recomeço, né? E de tantas outras indicativas, sobretudo do amor, como nos ensinou Jesus. Então esse sentimento de autodepreciação, essa tentativa de autodesistência, né, de desistir da própria vida, ela é o maior engano que nós podemos adotar para a nossa vida. Porque ninguém pode fugir da vida e nem da sua própria vida, não tem jeito, né? Os outros podem. Explica esse desistir da vida, como aquele que Jesus falou que você acabou de citar, de renunciar-se a si mesmo. Parece contraditório, mas eu sei que não é, mas... Como Jesus falou, renuncie-se a si mesmo, ou seja, nós temos uma série de apelos que são as chamadas tendências que nós trazemos, que quer levar a gente para outras realidades. Esse é o ser que nós somos. Jesus fala para a gente renunciar a esse ser e adotar um homem novo, um ser novo. Então renuncia a essa realidade que você conhece de você mesmo. Se você está sendo convidado a alcoolizar-se, não se alcoolize. Lute contra isso. Está sendo convidado a fumar, a falar mal da vida dos outros, a cometer atitudes morais negativas que vão expor a sua intimidade, vão expor a sua vida, vão te depreciar. Renuncia a isso, a tudo aquilo que é o apelo da nossa natureza. Nós temos uma natureza moldada em tudo aquilo que a gente já viveu. Jesus falou para a gente renunciar a isso, né? E renunciar não quer dizer suprimir. Ele está dizendo renunciar. O que é renunciar? Quem renuncia a alguma coisa, deixa de atender. Então deixa de atender a estes apelos. Só isso. Ele não falou assim, ó, esquece quem você é, suprima de você mesmo toda... Não tem jeito. Então ele falou, ó, quem quiser vir em meus passos, renuncie-se a si mesmo, ou seja, todos aqueles apelos, todas aquelas tendências, todas aquelas ligações negativas que fazem com que a gente se direcione para um caminho e fique sempre justificando essa caminhada sem mudanças. Ele falou, tem que renunciar a isso. Se não renunciar a isso, não muda. É como, eu uso sempre o alcoolismo porque é um mal comum, né? A gente encontra em cada esquina, em cada lugar, em cada família, quem não tem vai ter, alguém que bebe, que dá problema na família por causa de álcool, todo lugar tem. Então ele fala assim, se você quer deixar de beber, não tem jeito de deixar de beber bebendo. Não tem como. Não, eu vou tomar um copo por dia, daqui a algum tempo eu vou me diminuindo, diminui nada. Diminui nada. Então ou seja, se eu preciso fazer uma coisa, eu tenho que buscar ajuda e deixar de fazer, renunciar. Renunciar, o Evangelho diz, renunciar à satisfação de se defender quando alguém te ofende. Cristo fala no Evangelho, ele fala, renuncia, né? Perdoa o teu inimigo, ora por aquele que quer mal a você, que fala mal de você, que te deturpa. Renuncia a essa satisfação de se defender, renunciar a esses apelos que levam a gente para lá e para cá, no sentido negativo, né? Porque se a gente não renunciar a isso, não é suprimir. Renunciar é não dar atenção, é não aceitar. Alguém chega para você com uma oferta infeliz, é uma oferta tentadora, muito boa, mas é imoral. Aí você diz, não, eu não quero. Renunciou. Renunciou à satisfação momentânea de viver aquele mal, né? Mas que traria depois consequências terríveis. Você fala, não, eu não quero. Eu não quero. Eu vi num filme, estou lembrando agora de uma moça, ela é uma empresária, estava numa reunião de diretoria e estavam decidindo lá uma situação importante de um comércio internacional que eles iam fazer, e no elevador, um dos acionistas entrou no elevador e fez uma proposta para ela, tentadora. Ninguém saberia, era só ela concordar com uma proposta que ele iria fazer, ele já tinha conseguido a maioria dos acionistas, faltava ela para poder completar, mas ela é uma pessoa muito séria, ela não cedia, e ele falou, eu lhe dou o que você quiser, porque depois com o que eu te der, nunca mais você será a mesma pessoa, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você vai ter muito prestígio, muito dinheiro, inclusive te dou a presidência do grupo, se você quiser. Quer dizer, na posição dela como empresária, era tudo que ela podia esperar, como alguém que é acionista de uma empresa, era tudo que ela podia esperar, para ter tudo que ela queria.
ela olhou para ele, ela disse assim, a minha honra vale mais do que tudo isso. E aí, o filme vai acompanhando e tal, ela vai muito bem vestida, né? O carro que ela estava, um carro muito bonito, um carro na época, aí o filme vai seguindo ela, ela passa no mercado, compra algumas coisas, vai entrando numa região lá de Nova York, assim, menos abastada, vai indo, chegando no lugar, ela sobe num predinho muito simples, um apartamento simplesinho, ela mora com a mãe naquele apartamento. Aí nas conversações que ela tem durante o filme, a gente percebe que a mãe não quer sair de lá. E ela, que poderia renunciar a tudo aquilo e cuidar da mãe de longe, né, levar as coisas para a mãe, ela mora com a mãe lá, naquele apartamento. Quase sem conforto, com o mínimo de conforto, mas para não deixar a mãe sozinha. E gosta da mãe, você percebia no relacionamento do filme, os valores que ela tinha, não abandonando a mãe. E ela ficava com a mãe, ou seja, né? Os valores dos quais ela vivia, né? Os valores sobre os quais ela vivia. Ela renunciou a tudo aquilo que foi oferecido para ela, que poderia trazer a ela o quê? Uma projeção que qualquer um na posição dela sonhava. Mas ela renunciou àquilo. Para viver condignamente e também viver mais próxima da mãe. Morando inclusive com a mãe no lugar. Né? A nossa vida, ela é tão pequena que é um piscar de olhos, né? A nossa existência, dizem os espíritos, que quando a gente chegar do outro lado, a gente fala, mas já passou? Diz que uma vida de 100 anos é abrir e fechar os olhos. Melhor, fechar e abrir os olhos. Passou. E aí o espírito vai falar, meu Deus do céu, que preço tinha aquela renúncia? Por que eu não renunciei? Por que eu não, né? Por que eu não aceitei? Porque é tão pouco tempo, né? E é tão... o valor que o Espírito dá de lá para cá é tão ínfimo, as coisas que aqui para a gente é tão importante. O Espírito fala, meu Deus do céu, eu troquei um pote de cinzas, um pote de ouro por um pote de cinzas. Acontece que o pote de ouro estava numa vasilha de barro velha, que é a nossa intimidade, né? Nós trazemos aí uma realidade bastante agastada, bastante esfolada, né? Aquela coisa toda arranhada. E o pote de cinza estava bem disfarçado, ele estava todo brilhando, né? Numa vasilha toda torneada, bonita, brilhante, cravada de diamantes em volta, né? Esse é o pote de cinza, a gente quis ele, agarrou o pote de cinza, chega lá, vai abrir, olha, isso aqui não é nada. Aí a gente vai entender o sentido da palavra renúncia que falou Jesus. Vale a pena renunciar a qualquer satisfação, diz o Evangelho, para que a consciência permaneça tranquila. Qualquer satisfação, seja ela qual for, não importa. Porque nós trazemos tendências para serem melhoradas, né, modificadas. Como a gente não tem coragem, né, doutor, de fazer essa renúncia, o que a gente faz? Entra no processo da autodepreciação. Tá, eu sou um coitadinho, eu não valho nada, eu sou assim mesmo. Quando se pega em erro, ao invés de fazer o enfrentamento, coloca-se como vítima. Mas eu falei para vocês que eu não prestava, tá vendo? Nada que eu faço dá certo, eu não faço nada certo. Mas quis fazer alguma coisa certa algum dia? Tudo que eu faço dá tudo errado, mas você desejou fazer alguma coisa certa? Né? Então, até mesmo errando, a pessoa consegue colocar-se como vítima. Ela diz assim, tá vendo? Ó, eu não presto, de mim não podia esperar outra coisa. A pessoa, então, para o quê? Para ter a compaixão das pessoas em relação a ela. Só que essa compaixão dos outros não melhora a gente em nada. Se alguém tiver piedade de mim, se alguém me perdoar, se alguém tiver compaixão comigo, se alguém tiver paciência, se alguém me tolerar, nada disso acrescenta qualquer coisa à minha realidade íntima. Nada, nada, nada. Agora, o que eu fizer, aí sim, a compaixão que eu tiver, o perdão que eu tiver, a paciência que eu tiver, isso acrescenta valores em mim. Então, essa falta de valores, a Joana fala, então, faz com que o espírito mergulhe no processo do quê? Da autocomiseração, que é a pior coisa que pode existir. A gente tem que ter amor próprio, mas não excessivo, né? Claro que a gente precisa ter amor próprio, precisa se perdoar, precisa ter paciência com a gente mesmo, porque tem momentos em que a gente, puxa, às vezes escapou mesmo. Às vezes, mesmo se vigiando, uma atitude escapou. A gente está condicionado, né? A gente está condicionado quando vê. Você passa 1000 vezes por essa porta aqui. Aí ninguém fecha a porta, mas põe uma plaquinha aí, não saia por aqui. A saída agora é lá. Você acha que condicionado a sair 1000 vezes por aqui, não vai haver um momento em que isso vai escapar e eu vou passar por essa porta? Vai. Aí chega lá fora e fala, não era para passar por aí. Aí qual é a atitude do homem
do homem consciencialmente em processo de amadurecimento. Toma consciência do erro, aceita a imperfeição e diz: eu errei, mas vou trabalhar para não errar mais. Então ele volta, o outro não volta. Ele volta e vai e passa pela porta certa, perdoando-se por ter se enganado por passar aqui. O outro já vai falar assim: tá vendo? Ó, eu não presto, não consigo enxergar uma placa. Aí, ó, não vale nada, tá vendo? A minha é só uma porcaria mesmo. Mas só que esse sentimento não acrescenta fortaleza ao espírito, muito menos lhe dá autoridade para não passar ali de novo depois. Convencido de que ele não presta, de que ele não pode ver a placa, de que ele não consegue lutar contra aquela imperfeição, ele vai passar muitas vezes por ali, autorizado por esse conceito ruim que tem de si mesmo, pela autocompaixão, né? Como a criança, né? A criança não pode atribuir muita responsabilidade a ela porque ela não tem consciência das coisas. Mas à medida que ela vai crescendo, a mãe vai deixando e o pai vai deixando mais responsabilidades para ela, né? No princípio, ela mama no peito, depois mamadeira, depois toma no copinho, depois, dá um tempo, ela mesma faz o leite dela. Vai lá na geladeira, bota o leitinho lá, faz o leite, aqui põe o chocolate, sei lá o que ela goste, né? E ela mesma prepara as coisinhas dela. No começo, a comidinha na boca, depois ela mesma come. Bagunça tudo, cai comida para todo lado, na mesa, no chão. Mas aos poucos ela vai dominando a situaçãozinha da vida dela e vai assumindo responsabilidade. Deus espera isso de nós. Lá no princípio da nossa evolução, Ele cuidava da gente. Pegava na mão, levava a gente para cá, tá? A subsistência. Agora nós estamos por nossa conta. E Ele nos ajuda, Ele dá forças, Ele envia mensageiros, Ele coloca familiares, queridos, amigos, dá oportunidade do trabalho, dá oportunidade do exercício da caridade, do amor, da fé. Mas é a gente que tem que tomar essa decisão agora. Agora não está mais nas mãos de... eu estou nas mãos de Deus. Em princípio, todos estamos nas mãos de Deus. Mas no sentido que você está dizendo, não está, não. Deus que sabe. Não, Deus não sabe, não. Né? Deus, você tem uma empresa e o negócio vai indo mal e você não toma nenhuma providência. Você fala assim, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar através do teu esforço. Se você ficar esperando cair do céu, a tua empresa vai afundar, vai para o buraco. Você tem que se mobilizar, verificar onde é que estão os enganos, procura alguém para te orientar, arruma... Eu tenho certeza que alguém vai ser inspirado para te... Mas eu ficar esperando, né? Já vi muita gente fazer isso. Não, amanhã vai ser um dia diferente. Todo dia é um dia diferente, né? Mas eu preciso tomar providências. E essa providência vem na direção da bondade divina em nos ajudar a melhorar. Mas é a gente que vai tomar essa decisão. Por isso que a autocomiseração não leva a gente a lugar nenhum. Ter dó de si mesmo, Deus não tem dó da gente. Deus não tem dó de ninguém. Ele tem uma coisa muito melhor que dó. Deus tem amor. Ele ama a gente. E por amor, Ele vai fazer pra gente o que for preciso. Até mesmo deixar a gente passar por uma prova. Eu não falei lá da injeção dolorida para a criança? O teu filhinho tá queimando de febre, os remédios já não fazem mais efeito. O médico falou, não tem outro jeito. Vamos ter que dar uma sequência aqui de injeções e elas são doloridas. O que você vai fazer? Você vai largar o seu filho morrer? Você vai levar ele lá, você vai chorar junto com ele. Mas ele vai ter que tomar a injeçãozinha. Não tem jeito, né? Teoricamente, simbolicamente falando, Deus choraria toda vez que a gente passaria por uma prova dolorosa. Mas Ele não pode suprimir aquilo da gente, porque é a única maneira da gente se curar. Às vezes aquela prova difícil é a única maneira da gente se curar. É a única forma da gente entender, né, que a nossa caminhada está equivocada. Porque ela mexe, toda a prova mexe com toda a estrutura do ser. Qualquer enfrentamento que você fizer na vida mexe com toda a estrutura, não mexe apenas com... isso aqui é um probleminha do meu sentimento que já eu resolvo ele. Não, a gente mexe como um todo, né? Todos os nossos valores são mobilizados no momento que nós estamos passando por aquela prova. E muitas vezes a prova vem justamente para fazer o reconhecimento desses valores que nós temos que conquistar. Vem a prova. A decisão tem que ser nossa, né? Então a Joana diz aqui, né? Há aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los. E esperam que os outros façam isso. Porque se acha isento de acontecimento. Né? Então tem gente que tem problema e não está disposto a enfrentar. Né? Não está disposto a enfrentar. É aquela mulher que o marido faz tudo por ela. É o marido em que a mulher faz tudo por ele. É o filho que não dá um passo sem que os pais resolvam tudo para ele.
né? É o amigo que o outro é que tem que sempre que ceder, que perdoar, que tolerar, que mudar, que fazer alguma coisa. A pessoa tem um problema, mas ela não quer resolver o problema. Bom, se vocês quiserem me ajudar, vocês me ajudam, mas eu não vou mover nenhuma palha. Não vou fazer nada. Tem muita gente assim. A pessoa, ela tem problema, mas não quer enfrentar. Ela acha que a solução do problema dela vai vir dos outros, né? E nós sabemos que não é assim. Se a prova é para o amadurecimento meu, do meu sentimento, ninguém vai poder fazer aquilo por mim. Ninguém vai poder fazer aquele enfrentamento por mim. Porque se alguém fizer a minha tarefa fica por fazer. Eu sempre coloco isso aqui, às vezes, no grupo, né? O fato de você não fazer o teu trabalho e alguém ter feito, eu já ouvi isso, né? Às vezes nós temos as escalas de trabalho e muitas vezes as pessoas não são responsáveis em assumir assumir a responsabilidade de cumprir o seu dia lá e nem procurar alguém para substituir, abandona, não vem, não aparece no trabalho. Ah, mas foi feito, alguém fez. O fato de alguém ter feito aquilo que você deveria fazer não quer dizer que a tua tarefa ficou feita. Você ficou com aquela tarefa pendente lá. Está aberto na tua ficha consciencial que você não fez a sua tarefa. Está num monte de obras, nós vamos encontrar na obra do André Luiz, os espíritos quando chegam lá vai pegar a ficha e está lá, em aberto, uma série de tarefas não realizadas. Aí ele fala, mas lá o trabalho andou, não faltou nada, nunca... Pois é, o fato de alguém ter feito a tarefa não significa que ele fez a tua tarefa. Porque se eu estou designado para um trabalho, é porque a experiência é minha. Eu preciso daquela experiência para o meu crescimento. O fato de o outro ter feito, eu não vou crescer com isso, né? Existe agora crescimento por osmose, né? Um faz, o outro se beneficia, né? As pessoas que viveram do lado do Chico se melhoraram só por viver do lado dele? Foi assim? Não foi. Quem viveu do lado do Chico, aproveitou os exemplos dele e viveu como ele vivia, cresceu. Mas quem viveu do lado do Chico, apenas olhando o Chico, não cresceu. Ué, no dia que nós fomos lá, a primeira vez, isso não é crítica, é uma visão bastante realista da coisa. Nós estávamos sentados no jardim, esperando para passar pelo Chico, só conseguimos passar depois da meia-noite. Isso era ali por volta de 4 horas da tarde, mais ou menos. E tinha os horários de passe, e o passe era fora do salãozinho, saía para uma lateral, assim, uma porta para fora. No momento que as pessoas eram chamadas para o passe, então os passistas entravam primeiro, daí um pouco alguém dava um sinal, entrava um grupo, saía, entrava outro grupo, saía. E no momento que nós estávamos lá para tomar um passe, veio um grupo de passistas e entrou. Veio uma moça que estava mais atrasada. Ela chegou na porta da câmara de passe, com um cigarro desse tamanho aceso, deu uma baforada, né? Aquilo, se tivesse um jato passando, teria atrapalhado o piloto. Só aquele tufo de fumaça da boca dela, ela fez assim com o cigarro, ó, jogou o cigarro e entrou para a câmara de passe para dar passe. Nós olhamos um para o outro, não tem, isso não é crítica e nem ficar olhando a vida dos outros, não tem jeito. Foi assim, né? Cai um elefante que estava voando na sua frente e você fala, não, a gente não pode ficar olhando essas coisas. Mas elefante não voa e caiu aqui, eu não estou vendo? Tem um elefante que caiu aqui. Não tem como não ver, estava ali na frente da gente, né? E a gente aprende, né, no estudo nas obras todas, que o vício não é compatível com a doação. Né? É como você doar sangue contaminado. O serviço de saúde pública aceita que você doe sangue lá contaminado? Não, é descartado. E você junto, né? Meu filho, você não serve para ser doador, não, sai para lá. Ou seja, você é descartado, o sangue é descartado junto. Espiritualmente é a mesma coisa. O vício não é compatível com a doação. A princípio, o passe é uma doação moral. Ou seja, a pessoa que está ali empreendida dessa ideia de servir, ela precisa vencer os vícios do álcool, do cigarro, da maledicência, né? Da sensualidade, da mentira, e da honestidade, da desonestidade. É por aí. A gente tem que trabalhar a nossa melhoria para quê? Porque o passe não é um servicinho qualquer. Tem gente que fala, o que você faz lá no centro? Ah, eu só dou passe. Olha a colocação, eu só dou passe. Se a pessoa soubesse o investimento que é a atividade do passe, ela colocaria tudo que ela tem de melhor na vida dela para estar o mais preparado possível. Se vocês pudessem ver o ambiente do passe enquanto o passe está acontecendo, a gente
morreria de vergonha e entraria embaixo de um tapete. De ver na presença de quem a gente está, com quem nós estamos, quem está ali servindo com a gente, nós morreríamos de vergonha. Entraríamos embaixo de um tapete. É uma das atividades mais especializadas que o Espiritismo pode prestar àquele que vem à casa, aquele que necessita, é o passe. Tão especializado que foi Jesus foi que ensinou a fazer isso. Estender as mãos sobre aquele que está necessitado. Porque as mãos, é claro que são simbólicas. Porque se uma pessoa não tiver mão, ela pode ser passista. Uma pessoa que não tem os dois braços, ele pode ser passista? Pode. Porque o passe não sai da mão. As energias não fluem da mão, simplesmente. Ela flui de toda a natureza da pessoa. São os chakras, né? Os centros de forças existentes no corpo espiritual que emitem a energia que vai banhar a pessoa. Então, na verdade, a pessoa é envolvida na hora do passe numa atmosfera, né? Não é no processo, não é na ponta dos dedos só, na mão, sai por toda a essência da pessoa. Então, uma pessoa que não tem os braços, ela para na frente da outra pessoa, mentaliza a pessoa envolvida em um campo de luz e vai orando e vai pedindo, e a espiritualidade conduz energias especialíssimas por ela, que se misturam às energias mais materializadas, né, do corpo espiritual, da nossa essência material, e vai na direção da pessoa, da necessidade dela. Então, se a pessoa soubesse, ela abdicaria de qualquer vício, de qualquer comportamento negativo para ser um bom passista, porque existem muitos passistas, mas bons passistas são poucos. Porque todo mundo acha que para dar passe não precisa fazer esforço nenhum, pode ser, é só ir lá, fechar o olho e estender a mão. Isso não é passe. Né? Então a gente precisa, né, ter bastante cuidado. Nós vamos comentar bastante sobre isso amanhã no nosso encontro de passistas, né? Nós vamos dar uma recordada nos princípios aí, para a gente poder retomar sempre essa ideia. Então, né, resolver os próprios problemas é uma necessidade urgente nossa. Ninguém vai resolver o problema para a gente. A pessoa pode nos ajudar, né? Mas ela não pode passar pela prova por nós. Eu nunca vi cirurgião fazer cirurgia em mãe para poder tirar problema de filho. Se o filho tem lá um problema, a mãe vai lá, coitadinha, chora e acha, mas o cirurgião vai operar o filho. E vice-versa, né? Não vai ninguém toma, o médico vai lá, receita antibiótico, aí o outro toma por ele. Vai tomando aí para mim. Eu estou sem tempo, eu sou meio esquecido, toma aí para mim. É meio forte, o negócio mas vai tomando aí. Né? Não tem isso, né? Assim, reza pra mim porque eu não tenho mais força, né? Exatamente. A gente devia dizer para os outros assim, ó, reza para mim, devia dizer, reza comigo. Faz isso. Tem. Reza pra mim. Tem. Você podia orar por mim, por favor? Vamos corrigir essa... Né? Quando você pedir alguma coisa, você fala assim, dá para você orar comigo? Já que você vai lá no centro, faz umas preces lá. Eu estou fazendo aqui, vamos ver se a gente junto consegue. Aí sim, aí pode. Mas orar para mim, difícil, né? Mas ajuda, não ajuda? Vamos supor que você é uma pessoa... Não, veja bem, você é uma pessoa que você não acredita em nada, mas você é uma pessoa que eu gosto. Quando eu oro por você, você vai receber... Claro que vai receber, né? Com certeza. Você recebe o refrigério, mas não, a força para mudar vem sempre da própria iniciativa da pessoa. Ou seja, eu tenho que ter iniciativa. E eu posso receber força para isso. Então, o que acontece? Por exemplo, algumas religiões não oram pelos desencarnados, pelos mortos, porque acreditam que não tem mais jeito, não adianta. Ou seja, o que a pessoa fez, o que não fez, não tem mais jeito. Porque eles acreditam que, irremediavelmente, o destino da pessoa já está decidido. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, acabou. Não é isso que acontece. Nós estamos cheios de obras, e o Kardec diz nas suas obras, através das comunicações da codificação, que não é assim. Uma prece pode trazer muito refrigério àquele que está, às vezes, numa região de sofrimento, encorajando-o a se arrepender, por exemplo. Às vezes o espírito está numa condição de, ali, numa fixação tão negativa, aquela prece que você faz por ele, faz com que ele tenha um momento de lucidez. Naquele momento de lucidez, ele toma consciência do seu engano, pede perdão a Deus e pronto, sai daquela região, com uma prece que você fez. Ajuda outros que estão no mundo espiritual, atormentados pela culpa, a conseguirem ter coragem de assumir uma proposta para retornar à Terra.
Em vez de ficar curtindo a culpa, né? Assumir uma proposta nova de renovação para vir à Terra outra vez. E assim vai. A prece serve de conforto, refrigério, de despertamento, ela tem um monte de valores, né? Agora, toda iniciativa partirá sempre da pessoa, porque a pessoa pode receber tudo isso e não fazer nada. Como aqui na Terra, você pode fazer tudo por uma pessoa e ela não mover um passo do lugar onde ela está. E tudo aquilo que você fez, teoricamente ficaria perdido, mas não fica, é claro. Porque tudo que você fizer por alguém vai ficar gravado no campo consciencial dela. E em algum momento ela vai retomar aquilo. Mas pode ser que naquele momento ela não tenha consciência disso e tudo que você fez não tenha valor nenhum. Quanta gente vai para clínicas de recuperação, passam meses, até anos lá dentro. É todo feito um trabalho de conscientização da pessoa. Ela sai no segundo dia, vai procurar a droga, vai procurar o álcool, vai procurar o cigarro, vai procurar... No segundo dia, saiu da clínica, já vai direto no lugar que ela estava acostumada. Ou seja, ela estava lá dentro, de corpo, mas espiritualmente nunca esteve lá. A cabeça ficou lá fora. Quando eu sair, eu vou beber de novo. Quando eu sair, eu vou me drogar outra vez. Ou seja, todo mundo fez tudo por ela. Ela não fez nada por si mesma. Então, é o efeito da prece. A prece vem, recolhe a pessoa num clima especial, com certeza. Por isso que a gente tem que orar uns pelos outros. Tem que orar sim. Ora por aquelas pessoas que você ama, que você gosta, aqueles com quem você tem problema. Jesus falou para orar até pelo inimigo. Então a gente deve orar. Porque a prece tem o efeito de transportar uma atmosfera diferenciada para envolver a pessoa. Mas se ela souber aproveitar essa atmosfera, essa força que ela recebeu e se alavancar, né? Aí ela vai melhorar. Mas se não, ela passou aquela atmosfera, porque isso se dilui, né? Aquele clima que você enviou para ela, vai indo, ele vai ralentando, vai diminuindo e dilui. Aí a pessoa volta a ser o que ela é, fazer o que ela tinha hábito de fazer. Então nós somos os primeiros a querer fazer alguma coisa por nós. Outros há que vivem sob problemas, ou seja, embaixo dos problemas, preservando-os mediante transferências psicológicas continuadas. Esses cultivadores da ilusão fantasiam-se de felizes até os graves momentos. Então, ou seja, a pessoa tem um problema, mas ela transfere, ela encontra um monte de justificativa para não enxergar aquele problema como um problema seu, um problema real. Ela vai transferindo, encontrando desculpas para cá, para lá, para lá, para lá. Inclusive coisas que acontecem com ela que os outros são sempre culpados. Ela nunca é culpada de nada. Ou alguém lhe fez alguma coisa ou alguém deixou de lhe fazer alguma coisa. Não tem jeito. Entendeu? Ah, mas também ninguém me ajuda. Né? Entendeu? Ah, mas foi o fulano. Né? Fui induzido, fui seduzido, fui enganado, fui conduzido. E aí vai. Nas desculpas e está lá. Vivenciando o problema, mas o problema nunca é dela. Nunca é dela. Isso chama o quê? Transferência, né? Transferências. Só que essas transferências, os problemas quando não assumidos consciencialmente para a gente naquele momento, nós teremos que assumir eles depois. A causa da maioria das depressões é isso. É o espírito agora tendo que fazer um enfrentamento que não fez lá atrás. Convivendo no clima e na atmosfera da culpa. Né? A culpa é uma das coisas mais delicadas para o espírito. Né? Então agora ele não se lembra, ele não se recorda do fato, consciencialmente. Mas como a alma nunca esquece, né? Tudo que nós fizermos está gravado em nós e isso nunca se perde. O véu do esquecimento, ele bloqueia as lembranças, mas não bloqueia os efeitos, né? Os sentimentos que nós vivenciamos estão ali dentro, irradiando do inconsciente para o consciente um pedido de resolução. Um pedido de resolução. Então vem aquelas angústias, aqueles medos inexplicados, né? A pessoa tem medo de alguma coisa que ela não sabe o que é. Medo, pavor das coisas, tem medo da vida, medo das pessoas, medo de tudo. São fraquezas morais adquiridas nas experiências mal-sucedidas do passado, em todos os campos de vivência. Ou seja, a gente vai fugindo da realidade, transferindo, não é comigo, não sei, não fui eu, não quero saber. Tudo bem, momentaneamente isso pode funcionar, mas a longo prazo não funciona.
Porque a vida sempre traz de volta aquilo que nos pertence. Eu não sei se isso é verdade, mas tem um ditado popular que diz que tudo que você joga no mar, o mar devolve. Ou seja, passa um tempo, aparece na praia. Aparece lá, né? Eu tenho uns anos atrás agora, mostraram lá uma reportagem naquela praia brasileira aqui no litoral paulista, que está sempre muito suja. Aí tinha um senhor lá reclamando para um ambientalista que a praia, ele tem uma casa na frente da praia, e a praia amanheceu cheia de lixo. Amanheceu cheia de lixo. Aí eles limparam tudo lá e passaram a filmar aquela região. E descobriram que, periodicamente, ele colocava um monte de lixo num barco, saía, ia até uma altura do mar e jogava. Na verdade, o lixo que vinha parar na praia dele era o lixo que ele mesmo jogava e que depois o mar conduzia de volta ali para a praia dele. Devolvia. Então a vida faz isso com a gente. Se a gente joga lixo em alto mar, numa certa distância dentro do nosso mar aí, achando que as coisas vão ficar escondidas, o mar devolve. Ou seja, a gente está sempre às voltas com aquilo que a gente construiu para poder melhorar isso, né? Para a gente poder... É agradável viver no meio do lixo? Não, então não atire lixo na sua caminhada. Né? É agradável conviver com pessoas odiando a gente, detestando a gente, querendo o mal da gente? Então não ofenda ninguém. Não prejudique ninguém consciencialmente. Se eu tenho o hábito de me importar só comigo, prejudicar os outros, falar o que eu quero, ferir as pessoas, magoar os outros, quem é que eu vou encontrar no meu caminho evolutivo? Essas mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Então, se eu tenho o hábito de não me importar com o sentimento de ninguém, eu sou uma pessoa fadada a no futuro ter um monte de gente não respeitando os meus sentimentos, não se importando comigo. Né? Quando a gente reclama que não tem o amor de ninguém, que ninguém considera, primeiro porque nunca se dispôs também a amar ninguém, né? Porque a Joana de Ângeles, numa outra obra, ela fala assim, no mundo onde existem tantas dores, tanta gente necessitando de ajuda, reclamar de solidão é um privilégio. Ela fala, você viver solitário é um privilégio. Porque no mundo onde tem tanta gente precisando de companhia, de ajuda, de auxílio, a gente escolheu, então é uma escolha. Viver solitário é uma escolha, é um privilégio. Eu escolhi viver num mundo muito meu, muito próprio, e estou sofrendo a consequência disso, por conta da minha indiferença, da minha omissão. Então a gente vai encontrando pelo caminho, nos mares da nossa vida, as flores ou os detritos que nós atiramos nas águas da vida. Nós vamos jogando nas águas e elas vão devolvendo, vão trazendo de volta aí na nossa praia todos os detritos ou as coisas boas que nós enviamos, né? Aí é assim que funciona. Aí ela fala em seguida, na maioria das vezes as pessoas são os problemas que não solucionam nos pequenos desafios. Então eu posso me transformar no problema que eu não quis solucionar. Então, à medida que vão aparecendo os desvios de comportamento, e eu não vou corrigindo esses desvios de comportamento, por menores que eles sejam, daqui um pouco eu me torno o meu próprio problema. Né? O Emmanuel fala, corrija os erros hoje aparentemente pequeninos, para que amanhã você não aceite os grandes como normais. Olha só. A pessoa acha que contar uma mentirinha não tem problema. Isso aí não prejudica ninguém. Né? Ou me tira alguma coisa, isso aqui ninguém vai ficar sabendo, não tem problema nenhum, não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar os outros diretamente, mas vai prejudicar você. Então ele diz assim, corrija os erros aparentemente pequeninos, porque erro é erro. Grande ou pequeno é erro. Não tem pecadão, pecadinho, né? Errão, errinho, né? Nem aumentativo e nem diminutivo. Erro é erro, mal é mal, não tem mauzão e malzinho, né? Aquilo que contraria a moral é sempre um mal, não importa a dimensão dele. Então o Emmanuel fala para corrigir os pequenos, porque um dia a gente vai aceitar os grandes como normais. Você se faz hoje uma concessão, você se concede o direito de fazer alguma coisa hoje pequena, amanhã está fazendo uma grande sem perceber. Porque é como o mal, né? O vício, é um atrativo muito interessante, né? Porque é como a droga, como o álcool, cada vez que você toma, você tem necessidade de mais. Né? Então, se a pessoa usou aquela mentirinha ali
e solucionou temporariamente um problema dela, então por que não usar ela também no outro momento? E toda vez que ela se vê enrascada numa dificuldade, ela vai usar uma mentira. E isso vai aumentando, aumentando até ela perder noção. E tem gente que acredita na própria mentira. A pessoa cria uma fantasia e repete aquilo durante anos a fio, e ela tem certeza que ela viveu aquilo. Ela tem certeza. Por isso que o Emmanuel diz que o pensamento é vida. O pensamento encadeado em torno de uma ideia constantemente, o cérebro, segundo Allan Kardec no livro A Gênese, ele fotografa aquela ideia. E ela passa a incorporar-se à pessoa. A pessoa então passa a acreditar naquilo. Porque virou um clichê. Virou um clichê na alma dela, né? E ela acredita naquilo. Uma pessoa que, para poder justificar para os outros a sua fraqueza afetiva, algum distúrbio de comportamento emocional que ela tem, ela pode dizer, por exemplo, que ela foi enganada em algum sentido quando ela era pequena, ou quando ela eu fui usada. Tá bom. A pessoa diz assim, eu fui usada. E todas as vezes que ela enfrenta que ela tem um problema, que ela vai enfrentar uma dificuldade, um desafio de decisão, tudo ela fala, eu não consigo. Não consigo é porque, eu tenho um trauma, eu fui usada. Eu não consigo. Então esse trauma, supostamente existente, que foi criado só no processo ideológico da pessoa, o que vai acontecer? Passa a ser uma verdade para ela. Era uma mentira pequena, que agora virou um processo aí que está atrapalhando a evolução dela, né? Então a pessoa se torna o seu próprio problema, né? Quem não muda, vira um problema para os outros e para si mesmo. Quanta gente que a gente vê no trabalho, até no trabalho do bem, nas atividades espíritas ou qualquer atividade religiosa, no meio social, a pessoa ela vira um problema. Ela se transforma num problema. Ela não consegue estar num lugar sem causar problema para os outros. E geralmente diz sempre a mesma coisa, tá vendo? Ó? Todo mundo se implica comigo. Já ouvi muita gente dizer, todo mundo implica comigo. Se todo mundo implica com você, presta atenção que o que você está fazendo está errado. O seu comportamento, a sua maneira de ser está errado. Que todo mundo não nos aceite é normal. É normal que alguém não goste da gente, ou não vá com a nossa cara, ou não se adapte conosco. Isso é muito natural. Agora, todo lugar que eu vou, alguém não aceita, não me aceita, acabo tendo problema com todo mundo, então peraí. O problema está onde? O problema está em mim. Eu sou o meu problema. Então eu preciso verificar onde estão as minhas fraquezas e começar a trabalhar. Né? Começar a trabalhar isso. Pessoas que se envolvem com outras pessoas, se submetem a caprichos afetivos dos outros e ficam reclamando que estão sendo usadas. Eu não consigo me desvencilhar desse relacionamento. Não consegue porque não quer. Né? A doutrina espírita diz assim, então, em vez de dizer eu não consigo, temos que dizer eu não quero. No momento eu não estou disposto. Eu não quero. Não estou disposto. É. Jesus disse, tudo o que eu faço podeis fazer se o quiseres. Se nós quisermos, podemos. Então a gente pode dizer assim, então, né, eu posso não ter força para querer outra coisa, mas sentindo-se de alguma maneira envolvido por uma atmosfera negativa no comportamento moral, seja no campo do problema, onde a gente possa estar vivenciando um problema onde a gente mesmo é o próprio problema, né? Ou seja, eu tenho dificuldade de relacionamento com todo mundo, então eu sou o meu próprio problema, eu preciso trabalhar isso? Ou estou me submetendo a situações humilhantes, degradantes, a título de dizer que eu não consigo, né? A título de dizer que eu estou... Ninguém se prende irremediavelmente a ninguém ou a coisa nenhuma. A gente só se prende àquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem vontade. Ninguém se prende irremediavelmente a nada que a sua vontade possa ser suprimida completamente. Não existe isso. Não tem isso. Né? Você disse bem no início, quando você mencionou que é preciso você estar fazendo aquilo que você está fazendo em cada momento o melhor possível. O melhor possível. Para que Exatamente. você consiga atingir o objetivo de vida. Então, se eu estou me empenhando em ser melhor, eu preciso fazer tudo o que eu puder para ser melhor. O melhor que eu puder, naquilo que eu estou fazendo. Qualquer coisa, né? Então, a gente precisa se vigiar. Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. A tentação não vem de fora, a tentação vem de dentro. O que é a tentação que ele falou? De querer continuar sendo o que a gente é. Ser tentado a continuar sendo o que nós somos.
A tentação vem de dentro, não vem de fora. Se você perguntar aqui se todo mundo gosta de jiló, 90% das pessoas que eu pergunto não gosta de jiló, detesta jiló. Eu também sou dos 10 que gosta. Se você botar, se você pode preparar do jeito que você quiser, botar na mesa, fizer aquele enfeite tudo em volta, e põe colorido, e põe massinha em volta, e põe uma torrinha colorida, e põe isso, luz, brilhando. Aí eu pergunto para a pessoa, o que é isso mesmo, jiló? A pessoa, né? Aí você pega aquele bolo, né, de chocolate com outras coisas, né, que todo mundo adora, tudo, e esconde ele. E põe ali, tudo uma travessa mal cuidada, aquela coiseira ali, tudo. Você pergunta, o que é isso aí? Bolo de chocolate. A pessoa não quer nem saber da travessa, ele vai lá e cata o bolo de chocolate e come. Né? Então... Esses 10% são porque se ninguém gosta, por que eles gostam? Pois é, entendeu? Então ninguém faz o que não quer, né? Aí, vamos lá então para a gente encerrar. É lícito e natural que cada pessoa se considere humana, isto é, com direito a erros e acertos, não incólume, não especial. Ou seja, a gente pode até se considerar, como todo mundo fala assim, errar é humano. Claro, porque o homem é o único que tem consciência dos seus erros, os animais não têm, mas o homem tem. Então errar é humano, é óbvio, porque o animal erra, mas não pode ser atribuído o erro a ele, que ele não sabe o que está fazendo. Mas nós sabemos. Então, né? Agora, não estamos incólume, nós não estamos livres da responsabilidade do que fazemos. Não é o fato de nós ignorarmos alguma coisa no campo moral que nós estamos isentos da responsabilidade do que fizemos. Né? A lei de causa e efeito não reconhece nível de maturidade. Se tem eu sempre comento isso, se tem um negócio ali que queima, que dá choque, se você botar a mão ali sabendo ou não, né, tem um buraco ali. Eu não sei que aquele buraco está energizado, mas tem alguém que sabe. Se nós dois enfiarmos o dedo ali, vai acontecer o quê? Os dois vamos tomar um belo de um tranco. Lei de causa e efeito. Agora, tem as atenuantes. A lei divina não nos devolve na mesma dimensão que a gente faz, dependendo do nível de consciência que cada um tem. Né? Então a gente recebe ajuda, nós recebemos socorro, nós recebemos amparo. Mas livrar a gente das consequências do que a gente faz, não, nós não estamos incólumes, né? Não estamos livres de errar e também não estamos livres de receber da vida o que nós dermos. A cada um, disse Jesus, segundo as suas obras. Será dado a cada um segundo as suas obras. Então, o que a gente fizer, nós temos de volta da vida. Né? Na dimensão que a gente puder suportar, em condição de resgatar, mas a gente recebe de volta. Então, ninguém está incólume, né? Apenas por ignorar um fato. Então, mas a maioria das coisas que a gente faz na existência, nós não ignoramos, não. Nós sabemos o que estamos fazendo. Né? A gente pode... Davi, eu conheço pouco o Evangelho para fazer uma visão de conjunto. Mas vendo tudo que estamos aprendendo, me dá a ideia assim, parece um quebra-cabeças tão fabuloso que as coisas vão se encaixando e tem alguma coisa, sempre tem um correspondente lá no Evangelho de tudo que se fala. Tem. O Evangelho de Jesus, ele é o maior código de moral e ética e de evolução que existe. Não tem outro melhor. Então, nunca a humanidade não vai receber outra mensagem superior ao Evangelho de Jesus. É o maior tratado psicológico da psicologia profunda existente em toda a Terra, em todo o planeta. Nada que o homem escreveu antes ou vai escrever depois se equipara ao que Jesus disse. Então, você vê que Jesus, nas suas colocações, ele abrangeu toda a nossa vivência humana, tudo. Tudo que nós experimentamos, vivemos, decidimos, tem um correspondente no Evangelho, Jesus alertando, ou seja, o maior código de moral e ética existente em todo o planeta. Tudo. Tem um correspondente. Então a Joana diz aqui, quando eu falei da responsabilidade, ela fala aqui, quando erra, repara. Então, ou seja, se nós erramos, nós temos que reparar. Né? Quando acerta, cresce. Ou seja, quando a gente erra, repara.
Mas também quando acerta, cresce. Saímos do lugar. Né? O espírito se desenvolve, ele progride, ele melhora. E uma lição aprendida é uma lição para nunca mais ser esquecida. Se a gente voltar aos mesmos enganos, aos mesmos erros, é porque não aprendemos, não evoluímos, não melhoramos. Uma virtude conquistada é para sempre. Diz a filosofia espírita, o homem bom é incorruptível. Você não consegue corrompê-lo em sentido nenhum, porque ele é bom. E a bondade é a tônica do seu comportamento e do seu sentimento. Então, nada que for que contraria a esse entendimento que ele tem sentido para ele. Então, ele não cede a nada. Você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode tocar o corpo, mas não pode tocar-lhe a alma. Né? Você pode destruir. Por exemplo, mataram Jesus, mataram Gandhi. E a maioria dos mártires do cristianismo foram todos martirizados, né? Para que a ideia fosse destruída. E ao contrário disso, a ideia permaneceu. A ideia permaneceu. O que Jesus disse continua vivo entre nós. O corpo deixou de existir aqui na Terra, mas a alma do seu ensinamento permanece viva. Né? Permanece viva. Então é assim. A nossa evolução segue nesse sentido. Né? A evolução ocorre por meio de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto. Nós vamos errar muitas vezes, mas os nossos acertos vão nos dando a autoridade moral. À medida que a gente vai aprendendo e acertando, naqueles campos onde a gente aprendeu, a gente nunca mais erra. Acabou. Né? A gente nunca mais retoma, né? Se for a virtude conquistada mesmo. Só que a gente não se iluda, viu? Ele fala aqui, por meio de vários e repetidos mecanismos de erro e acerto. Ou seja, não basta a gente treinar uma virtude uma vez. Quanta gente fala assim, eu estou há muitos anos aqui fazendo sopa, não vira nada. Não sei. Ou a gente faz um comentário a respeito da vida dos outros, né? Fala assim, fulano não aprende. Quantos anos ele está aqui, não adianta. Não aprende. Né? Isso até eu já falei. A gente olha às vezes para as pessoas e fala assim, meu Deus, não é possível que a pessoa não aprenda isso. É possível sim. Porque o espírito tem que se disponibilizar ao aprendizado. Enquanto ele não se disponibilizar, só que você olha a vida dessas pessoas, são pessoas complicadas, pessoas aflitas, pessoas amargas, nunca estão bem. Então a pessoa paga o preço de continuar sendo o que é. Enquanto você vê gente que começou de um jeito e hoje está completamente diferente. A pessoa se suavizou, está mais doce, a vida se organizou, se equilibrou, se tranquilizou, né? Se harmonizou. Esses foram aqueles que quiseram. Adquiriram virtudes, né? Adquiriram força moral para fazer os seus enfrentamentos e hoje estão bem. Por isso é que eu não me comovo e nem quero que se comovam comigo também, com reclamação. Quando alguém chega para mim fazer reclamações, eu escuto, falo, não tomou consciência ainda das coisas. Tem gente que acaba de ouvir uma orientação geral, às vezes a gente faz orientações gerais para o grupo, ou assiste um vídeo, alguma coisa, onde tem. A pessoa acaba de escutar e vem fazer uma reclamação para você de alguma coisa depois, fala, não entendeu nada. Acabou de ouvir, termina a atividade, vem direto na gente, você sabe que está acontecendo isso. Eu falo, não entendeu nada. Não sei se eu estou fazendo, mas entendeu, pelo menos eu entendi. Entendi o recado e estou em silêncio, estou quieto. Porque eu não tenho que cobrar nada de ninguém, nem comentar os erros de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho, peraí, deixa eu pegar aqui. Nesse informativo desse mês tem uma matéria que chama Cuide da Sua Vida. Depois, se vocês quiserem esse informativo, nós temos. Essa matéria é maravilhosa. Quem quiser entender o que eu estou falando, lê isso aqui, Cuide da sua vida. Não é pejorativa, não. É um conselho. É um conselho nesse sentido. A pessoa que está crescendo não reclama de ninguém. Só reclama dos outros quem está paralisado, quem não quer crescer, quem não quer andar. Esse reclama de todo mundo. Não estou dizendo que os outros não estão fazendo coisa errada e que está tudo certo. Mas o Chico dizia, aos outros eu tenho que dar o direito de serem o que quiser ser. Eu tenho que ser melhor. Ninguém me respeita, você se respeita? Geralmente as pessoas que não são respeitadas é porque não se dão respeito. São pessoas que estão sempre às voltas com aquilo que não deve fazer, com um jeito de ser extremamente negativo, que faz com que os outros a enxerguem dessa forma e não a respeitam.
Porque o primeiro a impor-se respeito sou eu. À medida que eu ajo corretamente, que eu trato todo mundo bem, que eu não me dou a fofocas, que eu não fico observando negatividades dos outros, que eu tenho uma conduta melhor comigo mesmo, com a minha vida, com o meu jeito de ser, o que acontece? Os outros vão começar a me respeitar assim também. Tem pessoas que não têm coragem de chegar para você e fazer um comentário. A pessoa ela sente inibida, ela não tem coragem. Por quê? Porque eu não tenho esse hábito. Agora, o que tem esse hábito constantemente é aquele que está disfarçando o seu próprio crescimento, é o que ela fala, né? Nenhum de nós está isento de fazer o enfrentamento. Quando erramos, temos que reparar. A vida, ela nos apresenta a possibilidade de reparação. Mas também quando a gente acerta, a gente cresce. Então a preocupação com a nossa conduta deve ser uma constante para nós. Se a gente quiser assumir a própria vida. Que a única coisa que vai nos fazer felizes é assumir o controle de si mesmo. A pessoa que faz isso que eu acabei de falar agora é aquela do segundo caso, que está transferindo. É aquela que está transferindo para tudo e para todos. Vamos pensar, né? É um momento para a gente refletir sobre isso. Mesmo assim, a gente ainda vai se enganar. Mesmo assim, a gente ainda vai cometer enganos. Mas serão bem menores, né? Serão enganos bem menores do que esses que a gente hoje manifesta com bastante ostensividade, né? Reflexão e diálogo, honestidade para consigo mesmo e para com o próximo. Esforço constante para a identificação dos limites. Vai fazer o quê? Trazer solução para os nossos problemas. E deixa a gente o quê? Vitorioso. E cresce sem cessar. Quando a gente faz isso, olha a colocação dele. Refletir e dialogar. Ter honestidade para com você mesmo e para com os outros. E um esforço constante de identificar os limites, né? Onde a gente se encontra detido. Eu preciso melhorar, preciso aumentar esse limite, ir mais para lá. Melhorar ainda mais do que eu sou. Faz a gente crescer. E ela encerra dizendo, o ser psicológico amadurecido ama e confia sobre qualquer aspecto. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não sei se eu confio nos outros, não. É medo de ser enganado. Mas o problema de enganar é de quem te engana, não é teu. Tem gente que diz assim, até prova em contrário ninguém presta. Já vi muita gente dizer isso, até prova em contrário uma pessoa tem que me provar que ela presta. É o contrário, até prova em contrário todo mundo presta. Se a pessoa manifestar um desvio de caráter, de comportamento, problema dela. Aí você vai tomar providência para não se expor ao engano dela. Mas previamente olhar para todo mundo, amargamente, com um olhar de amargura, né? O Dr. Bezerra diz numa mensagem dele assim, antes de qualquer alusão amargosa, aquietar o coração e perguntar-se, queixar-se de quê? Né? Então antes da gente estender visão amarga sobre a vida dos outros e sobre aquilo que a gente está vendo a respeito dos outros, perguntar para a gente mesmo, aquietar o coração, perguntar, mas queixar-se do quê? Por que eu tenho que queixar? Olhar para a vida, que o Dr. Benedito falou, Jesus aconselhou a Bartolomeu, tem de bom ânimo. Não é que a vida da gente não tem problema, não é que não tem os problemas, não é que não existem os problemas, mas cadê o nosso bom ânimo para enfrentá-lo? Com respeito, com maturidade, ao invés de sair por aí gritando que nem cabrito pulando, nem para denunciar o que o outro está fazendo, pergunte a você mesmo, o que você pode fazer para ajudar? E se tiver que falar para uma autoridade de um lugar, de alguma instituição que seja, em qualquer lugar do mundo, a respeito de um problema que os outros estão vivendo, vá com muito respeito e diga, o que é que nós podemos fazer para ajudar o fulano? Por quê? Porque nesse comportamento eu acho que isso não é normal. Isso é querer ajudar. Você viu o que o fulano fez? Isso não é ajudar. Isso é fofoca. Né? E fala para um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Você acha que isso vai tornar a gente melhor? Eu denunciar as fragilidades dos outros vai me tornar melhor? Sair por aí falando o que os outros fazem, o que eles... vai me deixar melhor? Claro que não. Só vai expor mais ainda o ser que eu sou. Porque aquele que vê mal em toda parte é porque tem a vidraça suja. Entendeu? Como eu olho para uma vidraça suja, tudo que tem lá fora está sujo. Né? E eu já ouvi isso perto de mim, uma pessoa fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, né? Ela é maravilhosa. O outro diz assim, não sei não. O que tem a vidraça suja, né? Não sei não.
Quem desconfia de si mesmo, desconfia de todo mundo. Como a pessoa não é honesta com a vida dela, com as coisas que ela faz, não acredita em ninguém. E quando enxerga, enxerga tudo distorcido. Né? Então nós precisamos refletir. Então a Joana diz assim, refletir é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Pensar a respeito da nossa própria vida. O ser psicológico amadurecido ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. A pessoa não tem problema, ela consegue digerir as dificuldades que vão aparecendo, tomando providências para ir melhorando a sua vida e também não vê problema em nada e nem em ninguém. Né? Em qualquer situação que nós vencemos em nossa vida, nós temos que nos perguntar, o que é que eu posso fazer para solucionar este problema? Esta foi a visão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando aportou a psicosfera da Terra, aceitando-nos a condição de espíritos em evolução. O seu amor espraiou-se sobre as almas doridas e aflitas, e o seu coração amoroso e divino desejou auxiliar aqueles que choravam, aqueles que estavam vencidos, batidos nas próprias ilusões, e ele desejou amparar. O seu amor infinito ensinou-nos o perdão, a paciência, a tolerância e o auto-perdão. Quando asseverou a mulher equivocada, eu não te condeno, aconselhando-a a prosseguir para que não errasse mais, ensinou-nos o processo da auto-reflexão. Porque refletir a respeito da vida dos outros é muito simples, mas refletir sobre os próprios procedimentos constitui ainda atividade complexa para o espírito que deseja esconder-se de si mesmo. Ele é o bom pastor. Ouçamos-lhe a voz veneranda a indicar-nos a estrada a ser seguida. Suaviza o teu coração. Olha com mais bondade aqueles que te cercam. Minimiza as críticas e multiplica os elogios. Multiplica a compaixão. Multiplica a piedade, para que o amor nasça em teu próprio coração. Assim, ensinaram os mestres da humanidade, sobretudo o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe nesta manhã feliz, concedendo-nos a oportunidade de meditar, de refletir, de lutar para uma realidade nova, cujos empreendimentos estarão fortalecidos pelas nossas melhores decisões. Esteja conosco, amorável Senhor, não só hoje, mas por todos os dias de nossas vidas. Assim seja.